Seja muito bem-vindo ao Mexe no Placar aqui na TVTO. Vamos debater a segunda rodada do futebol olímpico. Você está na companhia de Carlos Lima e de Augusto Henrique. Tem o empate do Brasil, tem a recuperação da França, tudo isso e muito mais a partir de agora. Venha conosco. Two is better than one. Dois é melhor que um, a TVTO e você também falando de futebol olímpico. Começando pelo Grupo A, onde a França, que havia tomado uma cacetada do México na primeira rodada, 4-1, se recuperou. Fez 4 gols, mas levou 3 e deu um susto na sua torcida. Tudo bem, Augusto? Tudo bem, Lima. Foi um jogo bem interessante. A África do Sul ainda começou bem melhor no primeiro tempo, inclusive perdeu um pênalti batido no travessão. Então ela criou muita oportunidade, mas o gol só veio no segundo tempo. E aí depois que a África do Sul fez o gol, a França começou. O primeiro gol foi um dos mais bonitos. O Moani, que já tinha arrumado o pênalti no jogo anterior, conseguiu cruzar uma bola rasteira para o Gignac marcar, e depois ele marcou outros 2 gols, assim. Foram todos foram todos gols, tanto da França quanto da África do Sul, de jogadas bem trabalhadas, e no final você teve aquele gol que já cruzou também para o Chevalier, e assim a França marcou 4-3. Foi um jogo bem interessante. A África do Sul jogou melhor do que jogou contra o Japão, quando foi só mais na base do contra-ataque. Ela realmente, no primeiro tempo, ela chegou a pressionar a França, mas acabou perdendo, e até por esse ponto, ter estado 3 vezes na frente do placar e ter jogado bem, eles ficaram bem decepcionados com o último gol no último minuto, e a França acabou vencendo, tornando a situação bem difícil para a França. Foi um jogo curioso, porque a África do Sul fez 1-0, a França empatou. O Gignac. Aí eles fizeram 2-1. O Gignac foi lá, empatou de novo. Aí, 3-2, faltando 9 minutos para acabar o tempo normal. Aí, bom, agora vamos fechar a casinha e vamos ganhar da França. Aí o Gignac foi lá, empatou de novo e no final a França ainda conseguiu o quarto gol e virou para desespero, né, dos sul-africanos. E essa imagem que a gente tem na tela agora reflete o que foi o jogo. Gignac foi o dono da bola, né? Um hat-trick espetacular do Gignac, que havia feito o único gol francês na derrota para o México, de pênalti, e deitou e rolou, assumindo a artilharia. Tomou a artilharia do Richarlison, hein, Augusto? Realmente, o Gignac jogou muito bem no jogo de hoje, e mais uma vez, como foi no jogo contra o México também, ele foi uma é um jogador que a França está dependendo realmente nesse momento, porque ele que joga, assim, não tem tido outro destaque de outros jogadores, até pelo nível, assim, que o Gignac é um jogador que já joga. Você não tem tantos jogadores com experiência, assim, principalmente que os jogadores PSG não estão na França, mas ele está realmente distribuindo, jogando muito bem. Foi um grande jogo da França, dirigido principalmente pelo Gignac, e assim a França jogou muito bem, tomou um grande passo para se classificar para as quartas de final. França badalada, México badalado na primeira rodada, afinal de contas, ganhou de 4-1 do time francês, aquela coisa toda. E o Japão ali, ó, quietinho, né? Ninguém falando do Japão, dono da casa, o Japão tal. Ganhou o primeiro jogo, ganhou o segundo e é um líder isolado. Está aí a classificação na tela para a gente ver, depois da vitória por 2-1 diante do time mexicano, com o Cubo brilhando de novo. Olho no Japão. Realmente. Aliás, a jogada do o primeiro gol do Cubo foi uma jogada sensacional, assim, uma jogada. O Cubo estava esperando ali na meia-lua, bola, cruzamento cruzamento rasteiro para trás, ele chegou, ele não conseguiu nem finalizar, foi meio um carrinho na bola, mas a bola entrou, ele ainda conseguiu pegar bem na bola, foi bem. Foi 1-0. Depois teve o lance do pênalti, que o Doan também fez 2-0, e apesar, você pode pensar, 2-0, os primeiros 15 minutos, o Japão dominou o jogo, mas não, o México também estava jogando bem, assim. Antes de levar o primeiro gol, o México estava jogando em cima do Japão, então também teve, mas não foi aquele futebol avassalador que ele teve contra a França, mas alguns jogadores jogaram bem. O centroavante do México, Martin, chegou a perder um gol também, custou muito ao México, e aí depois, no finalzinho, o México acabou fazendo um gol curioso. Foi um jogo interessante, e agora já
Japão dispara com 6 pontos nesse grupo. Realmente, time japonês cumprindo bem o seu papel, jogando em casa, num grupo que tem a França e que tem o México também. Vamos agora para o grupo B, né? O grupo B também apresentou algumas surpresas. Por exemplo, a Coreia do Sul ganhar da Romênia, eu até imaginava que isso fosse acontecer. Eu disse, inclusive, no primeiro programa que a gente fez aqui, que eu achava que a Coreia havia perdido na primeira rodada, mas que ela iria se recuperar. Agora, 4-0, confesso que foi uma surpresa, né? E Honduras, que, né, era teoricamente a pior força do grupo, foi lá e ganhou da Nova Zelândia por 3-2. Embolou tudo nesse grupo, né? Agora, todo mundo com 3 pontos, todo mundo pode se classificar, né? O que está definindo aí a liderança nesse momento da Coreia do Sul é o saldo de gols, que ela tem 3. Honduras zerou, né, com essa vitória por 3-2, e as equipes derrotadas, evidentemente, né, acabam ficando na parte de baixo da tabela. Então, é um grupo de todos, é o que está mais indefinido, com todo mundo podendo se classificar na última rodada. É realmente a Nova Zelândia marcando os 2 gols. Assim. O primeiro gol da Nova Zelândia foi até na cobrança de escanteio, sobrou uma bola ali fora da área e da Nova Zelândia conseguiu acertar um chute maravilhoso. E aí Honduras também conseguiu acertar um gol de cabeça e a Nova Zelândia conseguiu voltar no jogo com mais uma vez o Chris Wood jogando muito bem, marcando gols. Ele está mostrando que vai ser uma grande força para a Nova Zelândia, assim, que todos os times vão ter que tomar muito cuidado. Ele é um jogador que já tem mais experiência. E aí Honduras, segundo gol foi uma inteligência muito grande do atacante, que ele conseguiu pegar um passe meio lento do zagueiro para o goleiro e aí enganou os dois e conseguiu empate. E no 3-2 foi uma outra grande jogada de habilidade. E Honduras estava achando assim, já tinha mostrado um pouco na primeira rodada, mas não foi tão bem. E tem jogadores de velocidade e pode surpreender por aí num contra-ataque. Então vai ser um time que pode ser perigoso, pode atrapalhar a vida de alguns times grandes nessas Olimpíadas. E a Coreia do Sul, ela realmente dominou o jogo contra a Romênia. Coreia do Sul, Nova Zelândia e Honduras vão ser 3 times assim que quem pegar nas quartas de final vai ter que tomar um pouco de cuidado, porque pode ser tem características que podem complicar para um time, para uma das grandes seleções. É melhor não vacilar com essa rapaziada, não. Agora o grupo C, né, que contou aí com 2 reabilitações, a da Argentina e da Espanha, né? Os 2 times que na primeira rodada tropeçaram, a Argentina havia perdido para a Austrália e o time espanhol havia empatado com o Egito, né? E agora a Argentina fez 1-0 no Egito e a Espanha também 1-0 na Austrália. Foram resultados econômicos, mas que mexeram com a cara do grupo, tanto que agora a Espanha é a líder com 4 pontos, né? Se você olhar a segunda colocada, a Argentina é a terceira, e o Egito está lá em último lugar. A Argentina que meio que achou um gol, né, do Medina no final da partida, um cruzamento, bola cabeceada, ele pegou um rebote, mas é aquilo, estava no lugar certo, na hora certa, e marcou o gol argentino. Não foi brilhante o time da Argentina, mas se recuperou, era o que a Argentina precisava. E a Espanha precisou contar com o Asensio, que começou o jogo no banco de reservas, entrou só no segundo tempo e foi dele o cruzamento que originou a cabeçada do Oyarzábal para marcar o gol salvador para o time espanhol, que apesar da vitória, continua sendo criticado pela imprensa. Mas eu acho assim, do ponto de vista técnico, eu acho que a Espanha jogou bem. Ela teve jogadas, o Coreia entrou no lugar do Miranda e jogou muito bem. E ele conseguiu fazer jogadas, e não ficou só restrito a uma bola aérea que era jogada, que foi o de Miranda, ele conseguiu desempenhar aquele cruzamento para o Rafa Mi, que foi a jogada mais perigosa no último jogo. Ele conseguiu fazer algumas jogadas boas, também teve uma jogada em contra-ataque que o Pedri roubou a bola e conseguiu lançar o Oyarzabal, assim, mostrando que a Espanha conseguiu usar uma força de você jogar com falso 9, que você tem um jogador de velocidade para um contra-ataque rápido. Ele também fez boas jogadas. Sim, você teve um outro jogador que entrou muito bem também, o Bryan Gil, entrou no jogo. Ele não conseguiu fazer uma jogada clara, mas é um jogador de habilidade. Teve uma boa temporada no Eibar, pode ir para o Tottenham jogar no futebol inglês.
E você teve, Belo sim, upgrade aí na carreira do menino, hein? É um belo exatamente. upgrade. Ele já estava vindo bem no Eibar, e agora fez um bom jogo pela Espanha, então provavelmente ele vai ser contratado. E o Marco Asensio entrou no final do jogo e mostrou que ainda tem a qualidade. Ele jogou no Real Madrid, foi jogador já decisivo em alguns momentos em Liga dos Campeões, então mostrou sua qualidade de cruzamento e essa, mostrando também que ele joga como falso 9, mas também sabe cabecear uma bola. Não foi, nem foi a única. Ele chegou a dar um, ele fez várias jogadas, ele chegou a cabecear algumas bolas também durante o jogo. E acho que a Espanha mostrou um grande nível de jogo. Acho que é para animar mesmo os torcedores. Foi só 1-0, mas foi mais 1-0 por infelicidade, assim, não consegui completar algumas jogadas, mas no total jogou muito bem. Inclusive, ela perdeu o Ceballos, que é um jogador na verdade, jogador do Real Madrid, jogou no Arsenal, mas provavelmente está voltando agora para o Real Madrid. É um jogador de qualidade. Perder esse jogador no meio campo, se ele conseguir jogar bem, um toque de bola, que é para animar assim, a Espanha, e principalmente pelo time. Ela tem um time que é tecnicamente superior às outras seleções, ela é bem favorita, assim, está um pouco na frente das outras seleções. Então, acho que vai para se animar, a Espanha deu um grande passo para chegar às quartas de final. E na última rodada a gente vai ter nada mais, nada menos do que Espanha e Argentina. Daqui a pouco a gente fala da próxima rodada aí do futebol olímpico masculino. E agora o grupo do Brasil, o grupo D, né? O Brasil que pegou a Costa do Marfim, havia uma expectativa enorme para talvez até mais uma goleada brasileira, depois da grande partida diante da Alemanha. Mas aí vem aquele fator: 12 minutos do primeiro tempo, Douglas Luiz foi expulso de campo. Primeiro, ele erra uma jogada no meio, ele entrega a bola de presente para o jogador da Costa do Marfim, e aí ele foi obrigado a parar o rapaz. Como fala, até agora eu fiquei, não me convenci muito de que a falta tenha acontecido. De qualquer maneira, foi um lance checado pelo VAR, e aí o árbitro, que no primeiro momento havia dado cartão amarelo, depois de checar no VAR, deu vermelho e o Brasil ficou com um jogador a menos. Isso, é claro, mudou a cara do jogo, né? O Brasil passou a ter muito mais dificuldades, né? A marcação do time da Costa do Marfim foi muito eficiente, né? E o Brasil, com um jogador a menos, teve que sacrificar um pouco, por exemplo, o Claudinho, né? Que é um cara que joga no meio de campo para frente, também em alguns momentos voltou para ajudar, para recompor. Quer dizer, não houve, num primeiro momento, uma alteração de jogadores. Mesmo assim, o Brasil teve mais posse de bola, melhorou na segunda etapa, atacou muito pelo lado direito, com o Antony, com o Daniel Alves, e depois com as mexidas, né, do Jardine, colocando o Malcom e também o Martinelli. Enfim, o Brasil criou oportunidades, né? Aí o time da Costa do Marfim também teve um jogador expulso, mas faltavam 10, 12 minutos para acabar o jogo. Aí a coisa equilibrou, mas já no final, o Brasil passou a maior parte da partida com um jogador a menos, né? E isso, evidentemente, atrapalhou. É argumento ou são apenas desculpas, na sua opinião, Augusto? Você acha que o Brasil, mesmo com 10, teria que ter vencido o jogo? É, tem um fato, né, que a Costa do Marfim tem um grande jogador, que é o QC, que jogou no Milan. Essa temporada o Milan disputou, até a metade da temporada ele disputou o campeonato italiano, então é um grande jogador. Agora, que dá para você cobrar um pouco do Jardim, o fato que o QC conseguiu finalizar dentro da área do Brasil com espaço, não teve uma marcação. E falando assim do lado defensivo do Brasil, também teve uma grande jogada do Diallo, em que ele conseguiu cortar para dentro e chutar. E assim, o Diallo é um reserva do Manchester United, não é um jogador assim que você tem que ter atenção. Poxa, ele não é um jogador tão bom assim, mas a questão é a jogada. Você tem que estar preparado para uma jogada. Você não pode deixar um ponta dominar uma bola e não ter pelo menos o lateral, quando perceber que ele está cortando para dentro, não voltar para pressionar ele, para tirar esse espaço do meio, que é o espaço que ele quer para chutar. E hoje, é claro que um ponta, a jogada, se ele não tiver, quando ele está com a posse de bola, ele vai fazer essa jogada, porque ele não pode correr pelas pontas, então ele vai puxar para o meio e vai. Tá. Então, eu considero isso um erro defensivo do Brasil, que poderia ter custado. Se saísse esse gol, seria um desespero. Mas, assim, acho que o Brasil deveria ter tido. O Richarlison jogou abaixo hoje, o gol.
E eu acho que, considerando, juntando os dois jogos, dá para você esperar mais do Antony também, que é um jogador que foi campeão holandês. Hoje foi bem Matheus Cunha, que conseguiu pegar alguns cruzamentos, fez algumas jogadas. O Claudinho também, que teve essa parte, ele voltou muito, mas ainda conseguiu criar algumas jogadas e acho que principalmente hoje ele foi mais perigoso com chutes de fora da área e até é importante porque ele é um jogador de velocidade, então você vê que o Jardim pode usar ele tanto como um camisa 10 tradicional, como também aquele jogador que pode se movimentar. Eu vou até pedir para a nossa produção colocar de novo os slides, o slideshow, né, com alguns jogadores brasileiros que a gente separou para falar dessa partida em que o Brasil empatou. Eu acho que faltou um pouco de jogada, principalmente no segundo tempo, pelo lado esquerdo ali com a Arana, né? O Brasil concentrou muito o seu jogo com o Antony, com o Daniel Alves no primeiro momento, né? E depois com o próprio Malcom que entrou. O Claudinho, né, que foi um dos destaques por ter ajudado na marcação e finalizado, né? O Malcom que entrou e entrou bem, dando mais mobilidade. Essa foto do Richarlison é emblemática, e depois a gente está vendo o Martinelli, porque o Richarlison domina a bola com dois jogadores da Costa do Marfim ali em cima dele, e esse foi um retrato da maior parte do jogo, né? Onde havia um jogador brasileiro dominando a bola, haviam, no mínimo, dois jogadores da Costa do Marfim, e isso ficou mais forte, ainda mais evidenciado, a partir do momento que o Brasil ficou com um jogador a menos. Então, o Brasil teve dificuldades, mas, por ter o time que tem, poderia ter vencido. E acho que o jogo com a Arábia não vai ser essa moleza, não, porque o Augusto já ressaltou. A Arábia perdeu de 3-2 para a Alemanha. No caso da Alemanha e Arábia, foi o contrário do que aconteceu com a França, né? A França tomava um gol e empatava, tomava um gol e empatava, tomava um gol e empatava até que virou o jogo. A Alemanha foi ao contrário. Ela fez o primeiro, a Arábia empatou. Ela fez o segundo, a Arábia empatou. E aí ela só foi fazer o terceiro já quase no final do jogo, mas também se recuperou, deu a volta por cima o time alemão, e acho que, no final das contas, vão acabar passando mesmo o Brasil e a Alemanha, que são os favoritos desse grupo D, que tem aí a liderança do Brasil com 4 pontos, um gol a mais de saldo em relação à Costa do Marfim. A Alemanha agora já é a terceira e a Arábia está em último lugar, né? Então, a Arábia já está eliminada, não tem mais nenhuma possibilidade. Agora, Brasil, Costa do Marfim e Alemanha brigarão na última rodada por 2 vagas, né, para a gente saber quem avança na competição. E antes de falarmos da próxima rodada do futebol olímpico masculino, vamos destacar as meninas do Brasil. Um grande jogo contra a Holanda. O Brasil poderia ter vencido. Começou perdendo, graças a um golaço da Miedema, uma menina fantástica, joga muito, já atuou no Bayern de Munique, atualmente joga no Arsenal, né, da Inglaterra. Ela girou para cima da marcação brasileira e marcou um bonito gol logo no começo. O Brasil teve momentos de dificuldades no primeiro tempo, principalmente pelo lado direito da defesa brasileira, né? A Holanda estava deitando e rolando por ali, mas aí a técnica, a Pia Sundhage, corrigiu, né? Adiantou a marcação brasileira, o Brasil começou a jogar melhor, empatou a partida com a Debinha, terminou o primeiro tempo melhor do que a seleção holandesa, né? E na segunda etapa, com outras alterações, o Brasil foi para frente, né? Poderia ter colocado um placar maior para cima da seleção holandesa, mas numa falha, infelizmente, né, da goleira Bárbara, numa cabeçada de novo da Miedema, a bola na mão da Bárbara, ela não conseguiu defender e a Holanda fez 2-1. Mesmo assim, o Brasil manteve o ritmo, de novo cabeça no lugar, a Ludmilla sofre um pênalti, a Marta empata o jogo, né? E quando parecia que a coisa estava encaminhada para o Brasil, porque a Ludmilla vira numa falha da defensiva da Holanda, né? A menina foi recuar a bola para a goleira e não percebeu que a Ludmilla estava ali, ela pega, dribla a goleira e faz o gol. 3-2. Dava-se a impressão que o Brasil ganharia o jogo. Mas aí, meu amigo, veio uma cobrança de falta espetacular do time holandês. Você acha que a goleira brasileira falhou no terceiro gol da Holanda, Augusto? Eu acho que no segundo sim, mas no terceiro não. Não, realmente foi uma cobrança espetacular.
que foi um golaço, e a Holanda conseguiu se manter, e aí depois o Brasil não teve que fazer, o gol foi muito no finalzinho, o Brasil já não estava sem mata ainda, tinha Ludmilla, mas não conseguiu mais acionar tanto o contra-ataque no final do jogo, e acabou ficando 3-3, até o futebol feminino espelhando o que acontece no futebol masculino, né? Quando o Brasil e a Holanda se encontram, sempre há muitos gols. Sem dúvida nenhuma. E o grande problema brasileiro, né, nesse jogo foi que a Bruna Benítez, que é zagueira, teve que jogar improvisada como lateral, né? Isso atrapalhou um pouco. As holandesas, principalmente no primeiro tempo, souberam explorar bem aquele lado da defesa do Brasil. No outro jogo do grupo, uma partida bem interessante, né? Zâmbia e China, 4-4, né? Um jogo com 8 gols, super aberto e tal. Acho que elas pensaram, a gente não vai se classificar mesmo, caímos num grupo com Brasil e Holanda, tá? Então vamos jogar tal. E saiu uma partida bem legal, né? 4-4, portanto, se você juntar aí os dois jogos, 8-6, 14 gols em duas partidas do grupo F do futebol feminino, o que realmente foi de encher os olhos. E no outro grupo que a gente está de olho, as americanas simplesmente detonaram 6-1, se recuperaram da derrota que elas haviam sofrido para a Suécia na primeira rodada de 3-0, e a Suécia fez, aliás, as americanas ganharam da Nova Zelândia de 6-1, e a Suécia ganhou da Austrália de 4-2. Então, o que aconteceu? Suécia 6 pontos, Estados Unidos e Austrália com 3. Agora sim, vamos colocar na tela a última rodada da fase de grupos do futebol masculino, que vai acontecer na quarta-feira, né? No grupo A, teremos França e Japão, África do Sul e México. No grupo B, Romênia e Nova Zelândia, Coreia do Sul e Honduras. Esse grupo aqui onde está todo mundo empatado com 3 pontos e qualquer um pode se classificar. No grupo C, jogaço, Espanha e Argentina, né? Jogo de vida ou morte, principalmente para a Argentina, que está um ponto atrás da Espanha, enquanto que a Austrália vai jogar contra o Egito, torcendo muito para a Argentina não ganhar, né, da Espanha, e se a Austrália ganhar do Egito, ela elimina a seleção da Argentina. E no grupo do Brasil, o Brasil vai enfrentar a Arábia Saudita, enquanto que a Alemanha vai jogar contra a Costa do Marfim. São os grupos marcados, os jogos marcados para o próximo dia 28. Tomara que o Brasil, né, tenha uma apresentação melhor do que aconteceu no último jogo diante da Costa do Marfim. Pelo menos é essa a nossa expectativa. Grande abraço, Augusto. Até a próxima. Grande abraço, lindo, ver mais jogos. Esperar que o Brasil realmente faça um jogo bem melhor contra a Arábia Saudita. Possivelmente vai ser um jogo mais fácil, porque a Arábia Saudita já está eliminada. E nós estaremos aqui de novo com o Mexe no Placar com o futebol olímpico na TB Show. Grande abraço ao Augusto e a você que esteve conosco acompanhando mais uma edição do Mexe no Placar, a gente falando um pouquinho do futebol olímpico, tanto dos homens quanto das mulheres. Então, na quarta-feira, a gente vai estar de volta e contando sempre com vocês. TB Show e você!